Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula falando aqui sobre segurança da informação, mais uma questão. Lembrando sempre, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então, pessoal, vem comigo e vamos à leitura da questão de hoje, que diz assim: no que diz respeito aos tipos de malware que afetam aos computadores, particularmente quando conectados na internet, existe um tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, geralmente usando criptografia, e que exige o pagamento de resgate, normalmente feito em criptomoedas, para reestabelecer o acesso ao usuário. Esse tipo de malware é conhecido como letra A, ransomware, letra B, keylogger, letra C, screenlogger, letra D, trojan e a letra E, worm. Pois bem, pessoal, acompanhe o que eu vou mostrar para vocês. Quando vocês ouvirem falar sobre um tipo de malware, isto é, um tipo de código ou programa malicioso chamado de ransomware, ransomware é um programa que cobra resgate. E como é que ele cobra esse resgate? Quando um ransomware ataca um sistema, normalmente ele vai criptografar os arquivos do usuário, e aí o usuário vai tentar acessar os seus próprios arquivos e não vai conseguir porque os arquivos estão todos criptografados. E aí logo depois o ransomware vai emitir um pedido de resgate, dizendo que você tem que pagar aquele resgate para ter de volta acesso aos seus próprios arquivos que agora você não consegue acessar porque estão criptografados. E aí, claro, muita gente vai lá e paga esse resgate e acaba tendo de volta os seus arquivos. Nesse caso, é muito importante falar aqui para vocês que a cobrança desse resgate feita aí pelo ransomware, normalmente em algum tipo de moeda virtual, como o caso do Bitcoin. E por que eles fazem a cobrança desse resgate usando algum tipo de moeda virtual? Isso serve para dificultar, olha só, o rastreamento desse pagamento. Porque a gente sabe que o Bitcoin, por exemplo, é uma moeda, uma criptomoeda descentralizada, que não é regulamentada por algum banco central. E por isso mesmo, quando o pagamento é feito para uma determinada carteira Bitcoin, não se consegue rastrear para quem foi esse pagamento, né? Então tem que cuidar muito com esse tipo de programa. Vamos formalizar isso em teoria então. O ransomware, a ideia dele, né, a ideia do ransomware aqui, é muito importante que a gente tenha, que o pagamento desse resgate geralmente é feito com a utilização de algum tipo de moeda virtual, como o caso do Bitcoin. E um outro ponto importante, saber, claro, que ele é o programa que torna inacessíveis os dados que estão armazenados em um computador, geralmente se utilizando aí de criptografia, quer dizer, geralmente acaba criptografando os arquivos do usuário, e depois é que exige o pagamento desse resgate, que a gente chama de ransom, para reestabelecer o acesso do usuário aos seus próprios arquivos. Essa é a ideia básica do ransomware. Portanto, aqui, pessoal, mostro para vocês uma imagem do que aconteceu de fato. Imagina que um ransomware atacou o sistema, criptografou os arquivos e logo depois veio esta mensagem dizendo aqui em inglês, ó, ops, seus arquivos estão criptografados. E aí indicando aqui uma carteira Bitcoin da qual tem que fazer uma certa transferência de tantos Bitcoins para que eles me devolvam acesso aos meus próprios arquivos que então foram criptografados por esse ransomware, certo? Então aqui é uma típica mensagem enviada por um ransomware. Bem, vamos voltar lá na questão que é o que nos interessa responder. A questão dizia, no que diz respeito aos tipos de malware que afetam aos computadores, particularmente quando conectados na internet, existe um tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, geralmente usando criptografia, e aqui a charada do porquê que é ransomware, ó, e que exige o pagamento de resgate. No momento que é um programa que cobra resgate, é ransomware, porque o termo ransom significa resgate. Normalmente feito em criptomoedas, como eu disse, por exemplo, Bitcoin, justamente para dificultar o rastreamento, né, para restabelecer o acesso ao usuário. Então esse tipo de malware é conhecido como ransomware, que temos aí na letra A de América, gabarito e resposta da questão. Não era o keylogger da letra B, keylogger é um tipo de spyware, é um tipo de programa espião que monitora tudo que o usuário digita no teclado do computador.
Não era o Screen Logger da letra C, esse monitora, também é um tipo de spyware, o Screen Logger, que monitora quando o usuário clica com o mouse na tela e faz um print da tela enviando imagens para quem instalou o Screen Logger. Também é um tipo de programa espião, um tipo de spyware. Trojan é um cavalo de Troia. Cavalo de Troia é um programa que chega como um presente, algo que parece bem intencionado, mas que tem como principal função exercer outras ações sem o consentimento e sem o conhecimento do usuário. E o worm que está ali na letra E, pessoal, é um verme. Esses tipos de worm ou vermes, eles se propagam muito através das redes de computadores, se ocupando de vulnerabilidades desses sistemas, quer dizer, de falhas dos sistemas para se propagar, e eles se propagam em tal quantidade, quer dizer, de tal maneira, que os computadores da rede ficam extremamente lentos. Essa é a ideia do worm, do verme. Mas quando tem ransomware, tem que ter algo falando sobre cobrar resgate, porque ransom significa resgate, e ele falou aqui num determinado momento, né? Ele disse, ó, que exige o pagamento de resgate, por isso nossa resposta, o ransomware da letra A de América para essa questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. Desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal. Grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!